Olá novamente! Estamos retornando com o caso clínico de João. Após a revisão do tema e dos conceitos, você revisa a anamnese com João, com especial foco na história familiar, lembrando que muitas das ataxias são hereditárias, e complementa também o seu exame físico. Vamos revisar a história familiar de João? João é casado e tem 2 filhos, um de 26 e um de 22 anos, ambos saudáveis. O pai de João faleceu aos 30 anos devido a um acidente de trânsito, e desde então, João não tem contato com a família paterna. Sua mãe é viva e saudável e tem 75 anos. João tem um irmão de 55 anos, saudável. Ele nega conhecer outros casos semelhantes na família. Note os sucessivos erros ao tentar atingir a ponta do nariz, seu alvo. Observe erros e irregularidade na alternância dos movimentos das mãos. Veja que ele caminha com a base alargada, apresentando oscilações frequentes. Ao sensibilizarmos a prova, na marcha em tandem, vemos que ele não consegue realizá-la. Perceba ainda aumento do tônus dos membros inferiores e aumento dos reflexos bicipital e patelar. Em resumo, os sinais predominantes ao exame físico de João são ataxia de marcha em membros, mas também podemos observar sinais piramidais. Mas enfim, o que é ataxia e como podemos detectá-la? Ataxia é um termo de origem grega que significa falta de ordem. Em termos médicos, ataxias são sintomas relacionados à falta de coordenação dos movimentos voluntários. Geralmente, esses sintomas são relacionados a alterações do cerebelo ou de suas conexões, sendo que o cerebelo é o principal órgão relacionado com a coordenação dos movimentos voluntários. A ataxia pode ser detectada ao exame físico, quando, na avaliação do equilíbrio estático com o indivíduo parado, se detectam oscilações do tronco, ou ainda, na marcha, quando se observa um desequilíbrio na caminhada. Também pode ser avaliada a partir da solicitação de que o indivíduo execute movimentos alternados rápidos, quando se observa alguma dificuldade ou repetição desses movimentos, o que é chamado disdiadococinesia. Além disso, a ataxia pode ser avaliada a partir da solicitação de que o indivíduo atinja determinado alvo com os membros e existe dificuldade em atingi-lo com precisão. Inúmeras doenças genéticas e adquiridas podem ser causas de ataxia. Você entra em contato com o Telesaúde e discute. O que pode ser feito para a investigação dos casos de ataxia sem herança familiar aparente? Nesse caso, nós devemos descartar neurosífilis e HIV, que são causas infecciosas, hipotireoidismo e deficiência de vitamina B12. É importante também nós realizarmos uma revisão cuidadosa da história familiar, uma vez que o pai do João apresenta o histórico de falecimento precoce. Com os exames em mãos temos vitamina B12, TSH e sorologias normais, excluindo-se tais causas adquiridas de ataxia. Com o auxílio da mãe de João e de um agente comunitário de saúde, a equipe consegue localizar um primo paterno de João, que consegue trazer algumas novas informações sobre a história familiar. Com as informações adicionais, acrescentaremos ao heredograma a história do tio paterno de João, afetado por uma doença neurodegenerativa provavelmente similar ao quadro, falecido aos 73 anos. Além disso, acrescentaremos a avó paterna, também com histórico de desequilíbrio, que recebeu possível diagnóstico de esclerose múltipla. Então, considerando-se os dados do exame físico e as informações da história familiar sugestivas de uma herança autossômica dominante, a principal suspeita é de uma ataxia espinocerebelar. A suspeita de ataxia espinocerebelar pode ser levantada a partir de história clínica e familiar sugestivas e de um exame neurológico compatível. No entanto, a confirmação dessas condições só pode ser realizada a partir do exame molecular. Existem mais de 30 tipos de ataxias espinocerebelares. A diferenciação entre elas só pode ser realizada através de exame genético. Considerando suspeita de uma ataxia hereditária, você realiza encaminhamento ao Centro de Referência em Doenças Raras de sua região. Foi solicitada investigação para as formas mais frequentes de ataxias espinocerebelares no Brasil e foi confirmado o diagnóstico de doença de Machado Joseph.
Mas afinal, o que é a doença de Machado-Joseph? A doença de Machado-Joseph, ou SCA3, é a ataxia espinocerebelar mais frequente no mundo. Ela tem especial relevância estatística no Brasil, especialmente na região sul, devido à colonização açoriana. O principal sintoma é a ataxia de marcha, que tem início na vida adulta e curso progressivo. A doença de Machado-Joseph não tem cura, mas tem tratamento. Os pilares do tratamento são aconselhamento genético, lembrando que é uma condição de herança autossômica dominante, medidas de reabilitação, cuidados nutricionais incluindo avaliação de deglutição e do risco de broncoaspiração e cuidados de saúde mental. O resultado do exame foi entregue para João e realizamos aconselhamento genético com ele e com seus filhos para uma doença de herança autossômica dominante. Encaminhamos o mesmo para a unidade de saúde da família com vistas a buscar atendimentos de reabilitação, como fisioterapia motora e fonoterapia. Também marcamos uma consulta de retorno no nosso centro de referência em 1 ano, com a ideia de que ele voltasse mais ou menos nesse período em nosso centro de referência. Quando o João retorna para a unidade básica de saúde, vem acompanhado de seu filho. O filho comenta que o médico geneticista explicou sobre o risco de outros familiares terem a mesma condição de João. O filho pergunta: como faço para saber se terá a mesma doença? A doença de Machado-Joseph é uma condição de herança autossômica dominante. Portanto, outros familiares que desejam saber sobre o seu risco de ter a mesma doença que João também devem ser atendidos no Centro de Referência em Doenças Raras para receber aconselhamento genético. Vamos revisar os pontos-chave dessa aula? O caráter agudo e autolimitado da labirintite ou neuronite vestibular, sendo raríssima sua recorrência. O importante papel da reabilitação no tratamento das ataxias hereditárias. A importância da história familiar para o diagnóstico. A importância do aconselhamento genético para os indivíduos acometidos e também para seus familiares. A aparente ausência de casos semelhantes na família não significa história familiar negativa. Através deste caso, podemos revisar brevemente o processo de investigação de um indivíduo com ataxia espinocerebelar, uma doença de início tardio. Para mais informações, consulte os materiais complementares desse curso. Muito obrigada!